Bom dia, igreja. A paz do Senhor Jesus para todos nós, amém? O Senhor colocou uma palavra no meu coração para esta hora e eu gostaria de estar compartilhando com a igreja. Encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versos 4 em diante. A tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, o próprio Deus permitiu Jesus ir para o deserto e o próprio Deus permitiu que o diabo tentasse Jesus. E Jesus estava ali no propósito, né, de jejum, de oração, e o diabo apareceu, né? Então, a primeira coisa que o Espírito Santo de Deus nos ensina, igreja, é que nós também, quando, aleluia, estamos em desertos, estamos em propósitos, aleluias, estamos fazendo a vontade do Senhor, nós também seremos tentados, tá bom? Às vezes nós vamos sofrer as tentações, né, que vêm. E é o próprio Deus, muitas das vezes, permitindo. Aleluias, para quê? Olha só o que aconteceu com Jesus. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Igreja, quando nós começamos a ler aqui, como que o diabo conhece a palavra do Senhor, né? Como ele conhece a Bíblia, né? Ele fala os versículos. Então nós também temos que saber o versículo, porque Jesus combatia o diabo com a própria palavra. Amém? Com a palavra de Deus. Então, quando o diabo vem nos tentar, aleluias, nós também vamos ele vem com as armas dele, né? E nós vamos no nome do Senhor dos Exércitos. Ele vem com as artimanhas dele e nós vamos combater ele com a própria palavra. Entendeu? Então, guerreia com a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E o que eu acho interessante, que primeiro ele ofereceu pão, porque Jesus estava com fome. Mas aí Jesus respondeu: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Depois ele falou assim: você atira daí, porque você é o filho de Deus. Olha só, como ele sabia que Jesus era o filho de Deus, vai dar ordem aos anjos para não te deixar cair. Mas ele está falando aqui, Jesus, o próprio Jesus falou assim, ó, aleluias, não tentarás o Senhor teu Deus. O próprio Jesus respondia: não vou tentar o meu Pai, não. Não é porque eu sou filho de Deus que eu vou tentar. E aí a gente começa a aprender, né? Aprender a suportar as tentações. Aprender a suportar as afrontas do diabo. Aprender a nos colocar, porque Jesus era o Filho de Deus. Mas a palavra do Senhor também fala que ele não teve por usurpação ser como Deus. Mas ele aniquilou-se a si mesmo e tornou-se servo. Aleluias. Foi servo até a morte, morte na cruz. Ele poderia, aleluia, aqui nessa terra, sim, vai descer, mas ele não deixou nada disso entrar no coração dele. Então, nós começamos a aprender tantas coisas na igreja, tantas coisas que o Espírito Santo de Deus nos ensina, humildade, aleluia, reverência, não achar porque Deus nos usa que nós podemos achar que somos alguma coisa, não, quem é sempre será o nosso Deus, não é mesmo? E outra coisa, combater o diabo com a própria palavra, porque ele também conhece a palavra. O diabo anda ao nosso derredor bramando como um leão, procurando quem possa devorar. Então nós temos que combater ele, aleluia, com a palavra. Ele nos conhece, igreja. O diabo, além de conhecer a palavra de Deus, que nós vimos aqui, ele também nos sonda. Ele sabe as nossas fraquezas. Ele sabe, aleluia, o que nos deixa triste, o que nos deixa nervoso, o que nos faz voltar, querer voltar à velha criatura, o que eu não consigo, eu me esforço para não cair. O diabo sabe, e ele vai mandar os manjares dele. Fizeram isso com Daniel, quando Daniel estava preso ali. Aleluia, ofereceram manjar para Daniel. Aleluia, mas Daniel recusou os manjares. Eu não quero manjar, não, eu quero é a presença. Aleluia, eu quero é a presença, eu vou comer, aleluia, o que o Senhor colocou no meu coração para me alimentar, e Deus vai cuidar de mim.
Então, nós temos que aprender com Daniel, nós temos que aprender com Jesus. Aleluia, nem todos os banquetes é de Deus. Aleluia, nem todos os lugares é para nós estarmos. Louvado seja o nome do Senhor. Nem tudo aquilo que o inimigo está oferecendo vem do Senhor, porque o diabo também conhece. E nós temos que estar aqui ligado no trono da graça, para que o Senhor tenha misericórdia de nós, para nós não cairmos, igreja. Porque depois que cai, fica todo mundo chorando, né? Ô Jesus, buscando a presença, pedindo perdão, não é assim? É assim, igreja. Quantas pessoas às vezes a gente fere, né? Porque nós não controlamos os nossos instintos, né? Onde o Espírito Santo de Deus falou, está falando novamente. Então nós temos que aprender a reconhecer quem somos, a reconhecermos as nossas fraquezas e saber que o diabo ele nos conhece também. E ele sabe muito bem da palavra do Senhor. O nosso inimigo, o nosso adversário sabe a palavra. Amém? Então nós temos que aprender a palavra cada dia mais, saber a vontade de Deus na palavra, nos fortalecer na palavra, buscarmos a palavra, ficarmos aqui, ó, igual sentinela na palavra, não distrairmos. Nós muitas das vezes andamos muito distraídos, igreja. E é isso que o inimigo tem achado brecha em nós por causa das nossas distrações. Aleluia. E vamos continuar aqui. E lá no verso 7, ele disse-lhe Jesus também, no verso 8, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Olha só, Jesus. Olha, tudo isso aqui eu te ofereço. Olha quantas riquezas. As riquezas desse mundo vai ficar tudo aqui, igreja. Jesus, ele sabia o propósito dele. Jesus sabia quem ele era diante de Deus. Jesus sabia por que ele veio aqui nessa terra. Jesus sabia a missão que ele tinha nessa terra. Então não era aquele mundo que iludia Jesus, não era transportar ele, mostrar tantas coisas que Jesus ia cair, não. Não é dinheiro que ia fazer Jesus sair do foco. Aleluias. Não era riquezas que ia tirar Jesus do propósito, do foco. Jesus sabia para que ele foi chamado e escolhido, a missão dele. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus disse bem assim, ó. Ele disse, tudo isso te darei, o diabo, né? Tudo isso te darei, se prostrardes, me adorares. Ó, queria ser adorado o inimigo. E Jesus, então lhe disse Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Tá vendo? Jesus sabia quem é Deus. Jesus conhecia o propósito. Jesus falava, não é todos os lugares que eu quero, não, diabo. Não é tudo isso aqui que eu quero, não. Eu sei o que tem preparado. Eu sei porque eu fui escolhido. Aleluia. Jesus recusou os manjares do diabo. Daniel recusou os manjares do diabo. Tá bom? Porque muitas das vezes o diabo vem em forma de pessoas, né? Você acha que ele vem com chifre e com garfo? Lógico que não. Ele vem daquelas melhores formas, né? Que nos atrai, não é? Aleluia, para nós cairmos. E o diabo sabe a nossa fraqueza, ele vai caprichar nos manjares dele. Cai quem quer, não é? O manjar tá aí, cai quem quer. Agora, se nós estamos ligados no trono, a gente fala, foge que é laço, sai que é laço, tá repreendido que é laço, em nome de Jesus. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus te adorará, e só ele servirá. Então o diabo o deixou, porque o diabo, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, quando você se sujeita a Deus, resiste ao diabo, ele tem que bater em retirada pelo poder que é no nome de Jesus. E eis que chegaram quem? Os anjos. E o serviram. E é assim o nosso Deus. Quando nós estamos sendo provados, amém? Se nós resistimos às tentações, nós seremos provados. E o próprio Deus manda os anjos trazer a vitória na nossa vida, na nossa casa e na nossa família, em nome de Jesus. E para nós finalizarmos, igreja, no livro de Tiago, capítulo 1, versos 12, bem-aventurado o varão que sofre as tentação, porque quando for provado, receberá o corpo da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que ama. Amém? Ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado. Tá vendo? Aleluias.
e o pecado sendo consumado gera a morte. Então, Deus deixa a gente ser provado, mas nós estamos sendo provados pela nossa própria carne, pelo nosso próprio pecado, pela nossa própria concupiscência. Então, se nós sabemos a nossa fraqueza, então por que que nós vamos estar ali, né? A palavra do Senhor fala: se o teu olho te faz pecar, arranca. Se a tua mão te faz pecar, corta, não é assim? É melhor a gente entrar sem os membros do que ir para o inferno, não é assim? Lógico que nós não vamos cortar o nosso olho nem a nossa mão, mas se nós estamos sendo tentados, nós conhecemos a nossa fraqueza, nós temos que fugir da aparência do mal, tá bom? Fuja da aparência do mal, para que os próprios anjos, assim como serviu, aleluia, Jesus, assim como Daniel foi exaltado porque resistiu os manjares, o próprio Deus possa nos provar também. E além de nós sermos servidos, abençoados por Deus aqui nessa terra, porque nós resistimos a tentações do diabo, os manjares, aleluias, ainda tem a nossa vida eterna. Nós não perderemos a nossa salvação. Então vigia nessa terra, tá bom? Porque o inimigo, ele nos conhece e conhece a palavra do Senhor. Ele sabe as nossas fraquezas e quem somos. Cai quem quer, tá bom? Deus abençoe a todos, igreja. Fiquem na paz do Senhor Jesus. E assim, quando o Senhor permitir, eu volto. Bom dia para todos, em nome de Jesus.